capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, das palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito, na erraticidade. Conforme seu grau de pureza, e se ache liberto dos laços materiais. O ambiente onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possui, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim que, se uns não podem afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, ou felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentados de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais. O justo, reunido aos que amo, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas nem localizadas. Boa noite. Acho que estão me ouvindo bem, né? Mais uma vez aqui então. A Terra, a gente já ouviu falar, é um planeta onde estamos nele, encarnados. Ele é um planeta de provas e expiações. Não é um planeta de felicidade plena. A gente tem picos de felicidade. A gente já começa, em alguns momentos do nosso dia, às vezes da semana, do mês, a sentir aquela sensação do que é a felicidade verdadeira. Mas, muitos de nós estamos aqui, encarnados novamente nesse planeta, devido à nossa ação em outra reencarnação, em outra encarnação. Nós encarnados aqui, pensamos a todo momento. O André brincou comigo, todo mundo quer saber o que é esse 86.400. Esse 86.400 não é nenhum número da sorte, não. Ele é o número de segundos que todos nós aqui, diariamente, estamos sintonizados com algum espírito. 86.400 segundos. O que a doutrina espírita nos diz? Bom, se funcionar ali eu vou já mexer. A doutrina espírita nos fala que os espíritos desencarnados, eles estão entre nós. Eles se ligam a nós através do pensamento. A todo momento nós estamos pensando. A todo momento, sem que a gente se dê conta até mesmo, a gente está pensando em alguma coisa. Conforme a intenção do nosso pensamento, conforme o valor moral do nosso pensamento, é que a gente vai se afinizar com determinados espíritos. Deixa eu só ver qual é a tecla aqui agora. Eu coloquei essa foto pelo seguinte. A gente é energia condensada. Tudo no universo, que é matéria, vibra. Tem uma vibração pela ação dos elétrons dentro do átomo. Melhor, na parte externa do átomo. Mas assim, nós vibramos, cada um, eu diria assim, que nós temos uma digital. Semelhante a isso, eu vou fazer uma comparação. Nós temos uma digital, que seria a nossa identidade corpórea, física,
e nós temos uma identidade vibracional. Tanto que por ela é que os espíritos desencarnados que não têm a menor simpatia conosco, de repente por algum mal feito que a gente tenha feito em outra encarnação a eles, ou até mesmo nessa encarnação, eles nos reconhecem através disso. É a nossa identidade, é a energia que a gente exala nessa vibração, que a gente não nega, a gente pode negar qualquer um encarnado, mas ao desencarnado, que está livre desse corpo físico, eles percebem muito bem quem nós somos. Então nós exalamos, emanamos uma energia. Isso seria a vibração. A vibração, conforme o seu pensamento, a sua intenção naquele momento, você vai se afinizar com algum espírito naquela mesma direção daquele pensamento, que está na mesma situação que a sua. E isso você vai formar uma sintonia. Para haver a sintonia, precisa haver a afinidade. Então, a afinidade, ela precede a sintonia. Acho que eu consegui esclarecer, né? Então, 86.400 segundos por dia, a gente está afinizado com alguém. No momento que você está furioso lá no trânsito, porque o trânsito não anda, se você não se equilibrar, você vai se conectar com alguém na mesma vibração, na mesma sintonia, na mesma afinidade. Seja no trânsito, seja em qualquer outra situação. O contrário também é verdadeiro. Você está, de repente, se emocionando com uma música, lá num casamento, sei lá, a noiva entrando, qualquer tipo de emoção boa, você também vai sintonizar com o espírito dessa natureza, que também está emocionado por alguma coisa, que também está naquela felicidade, né, naquele estágio de felicidade como aquele espírito, como você e aquele espírito. Eu coloquei as ondas só para tentar esclarecer um pouquinho. Acho que aqui tem muita gente que até pode saber muito mais do que eu sobre isso. Não sou muito teórica nessa... Assim, eu coloquei na minha última palestra as páginas de um livro, né? Ou melhor, de um caderno. Página em branco de um caderno. Cada linha seria uma faixa vibracional. Então, aqui eu coloquei 3 faixas. Supomos que cada um de nós estejamos numa dessas linhas. Então, quando estamos aqui, é nós mesmos, dentro da nossa identidade, dentro da nossa vibração que a gente é, certo? Com maus ou os bons sentimentos e pensamentos, mas é a gente, independente. Não estou dizendo que todos estão numa determinada linha, mas assim, colocamos aqui. Num dado momento de lucidez muito grande, em que você realmente, sei lá, se emociona com alguma coisa, começa a perceber a existência de Deus, enfim, em que a sua vibração se eleva, essa onda sobe. Você sente aquela leveza de corpo físico realmente, não é só de espírito, o corpo físico parece ser mais leve. E quando você, num caso de trânsito, que você se irrita, ou qualquer outra situação, que você se aborrece, que você permanece naquela situação, você cai sua vibração. E aí é nessas outras faixas que a gente se afiniza. Aqui vamos nos afinizar com espíritos melhores, aqui com espíritos não tão bons assim. Vale a pena dizer que nunca é demais que no estado que a gente está hoje, moral, não fomos sempre assim. Já fomos muito piores do que somos. O espírita que não acredita nisso, então eu não consigo entender. Porque já fomos muito errados, sim. Eu até fiquei pensando no meu estudo, o quanto mal eu já tenha feito, de repente até para o meu anjo da guarda, como obsessora realmente dele, ou qualquer outra pessoa. Então, assim, nós temos que saber, e por isso nos faz compreender também, qualquer outro irmão que de repente nos atinge, que nos irrita, ou que a gente não gosta, mas que de repente a gente já foi ele um dia. Aqui eu coloquei um cérebro assim, para demonstrar que ele é o responsável por essas emanações de energia. Ele é fisicamente o responsável por tudo isso, sabe, por captar e direcionar todas essas sensações. Aqui eu quis colocar a imagem assim, ó, como uma pessoa que está vibrando muito bem, né? Uma pessoa que está nesse momento ali com muita tranquilidade, muita serenidade. E isso aqui eu achei por um acaso. E eu fiquei feliz porque eu fiz uma comparação comigo mesma. O Divaldo teve em Blumenau em 2009, se eu não me engano. E ele veio até Balneário Camboriú logo depois. E eu fui até lá. E lá eu recebi esse bilhetinho lá e guardei. E lendo ele agora, em 2012, eu pensei, nossa, como eu já olho diferente para isso.
Como eu já percebo a vida diferente e essas palavras, o que elas querem dizer. A gente vai ler junto. Percepção extrafísica. És instrumento de intercâmbio psíquico permanente, mesmo sem que tu que se dê conta disso. Ou seja, a gente está o tempo todo se conectando com esses espíritos elevados, um pouco inferiores, e a gente nem se dá conta, a gente não percebe, mas a gente está. Emites e captas vibrações, ideias, energias mentais sem cessar. A gente não cessa, a gente pode estar trabalhando aqui, mas está pensando em alguma coisa, né? Pode estar costurando, pode estar fazendo qualquer coisa, a gente sempre vai estar pensando. Conforme direciones o pensamento, sintonizarás com outros da mesma qualidade, produzindo afinidade. Vives no mundo vibratório que eleges pelas tuas preferências psíquicas, emocionais, atraindo ou repelindo ondas correspondentes. Por exemplo, uma pessoa muito alegre, se de repente se aproxima um espírito muito infeliz ao lado dela, ela se sente mal, ela não quer aquilo. Ela não se sente, não é a energia dela, ela quer ser feliz. E o contrário é verdadeiro também. Se você está muito deprimente, de repente se chega um espírito até para te animar, alguma coisa assim, você muitas vezes não aceita aquele auxílio, aquela ajuda que até está chegando para te auxiliar. Vives no mundo... Tá, já li essa parte. Nessa faixa colossal da realidade, encontram-se os espíritos desencarnados, tendo em vista a indestrutibilidade do ser. Por que espíritos se afinizam conosco? Muitas vezes não querem que a gente evolua, que a gente aprenda, que a gente venha aqui, descubra novas coisas. Porque ele não quer ver você crescer. Ele quer ver você sofrer como ele sofre. Espíritos... O triplo da nossa população encarnada é a população que está desencarnada lá, sofrendo. Então você imagina a quantidade, a influência que isso nos traz aqui. Como a gente não capta esses pensamentos deletérios aqui no ar. E a gente nem se dá conta. Ah, mas então isso tudo está acontecendo comigo? Tá, mas não se preocupe não. No momento certo, você vai começando a se dar conta, nesse momento de lucidez, se faz necessário que você comece a perceber, a direcionar seu pensamento, a dominá-lo. Depois eu quero contar uma historinha que ocorreu comigo. Então, assim, aí você vai começando a ter essa percepção. É como se fosse um teatro e várias cortinas, várias. E cada vez vai abrindo aquela cortina de teatro e você vai enxergando o que tem ali daquele lado. Depois, novamente, com mais um pouco de estudo, mais um pouco de aprendizado, aí você vai começando a perceber, poxa, esse pensamento não é meu, o que está acontecendo? Faz silêncio interior, moralizando-te, porque a questão do orgulho e do egoísmo é muito forte na gente, e a gente realmente não tem, muitas vezes, discernimento que está agindo com orgulho, que está agindo com egoísmo, e aonde a gente se afiniza, né? Sintonizará com espíritos nobres que te guiam e desejam compartilhar contigo a sabedoria e o amor que possuem, facilitando-te na marcha ascensional. Desenvolvendo a percepção parafísica, deixarás de ser um limitado prisioneiro para estar explanando em esferas de vida mais estuante, eu acho que está meio fraquinho ali, consciente dos recursos que Deus confere para sua planificação e criatura eterna. Ou seja, gente, estamos num processo de evolução, cada um no seu nível, cada um percebendo o que está ao seu redor. Esse é o nosso objetivo aqui, de instruir, de auxiliar, para que a gente possa realmente chegar nessa fase de se dominar pensamentos. Eu estava colocando a situação ali que eu queria comentar. Certo dia eu estava na sala de passe e eu percebi, de repente, uma síndrome do pânico, assim, do nada. Já estava me imaginando saindo da sala de passe, assim, do nada. Abri a porta e saí, pela síndrome do pânico que eu estava tendo. Aí eu parei e pensei, mas peraí, eu entrei tão bem aqui, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Não é eu, não é meu isso. E olha, eu tive que dominar. E é esse desejo, esse impulso que vocês tenham, seja de fazer uma coisa errada, do tipo assim, ó. Vocês perceberam R$10 caindo da carteira de alguém, aí vocês juntam. Quantas pessoas pensam, né? Ah, eu vou ficar para mim. Porque no interiorzinho lá, tem uma vozinha dizendo, fica, não devolve não. Mas se você desafiar essa ideia, que é uma sugestão que você está recebendo,
Mas recebendo essa sugestão, porque já é da tua moral não devolver esse dinheiro, e você desafiar e devolver esses 10 reais, isso já vai... Você vai começar ali, é o teu primeiro passo para essa luta de si mesmo. Mas essa luta, ela é de vários vícios, né? Não só a questão material, mas a gente tem a questão dos vícios. Seja até mesmo cigarro, álcool, sexolatria. Vícios na alimentação também. É vício de toda ordem. O vício moral é o mais difícil de combater. O vício químico, ele é até mais fácil, embora a pessoa não acredite, mas é mais fácil de combater. Eu tenho, assim, a indicação de um filme que eu queria fazer para vocês, que é Os Órfãos. Esse filme é uma produção brasileira, mas ele, assim, ó, ele é super simples. Ele não tem nada de superprodução como o Nosso Lar, alguma coisa assim nesse sentido. Mas ele dá uma dimensão do que a doutrina espírita prega, inclusive de uma situação em que está para surgir um abuso sexual e tem espíritos ali todos influenciando como é que a espiritualidade age nessa situação. Eu acho interessante vocês procurarem na internet, ver se conseguem dar baixar para ver. É Os Órfãos. É um filme super simples, tá? Não tem assim muito o que fazer, né? Assim, de produção, sabe? Mas ele é bem esclarecedor. Eu queria também colocar o seguinte, assim, para vocês. Como é que a gente pode realmente se melhorar, né, moralmente, para se afinizar com melhores espíritos, né? Essa reforma íntima, esse combate que é falado em todos os livros espíritas, inclusive no Arqueologia do Ser, esse conhecimento de si mesmo. Quando você conhece a si mesmo, já é um bom passo de perceber aonde é que você vai falhar. E além do que, uma coisa muito poderosa é restabelecer esse contato com uma pessoinha, digamos assim, que eu pelo menos particularmente nunca lembrava ou não tinha essa conduta de me aproximar, que é o nosso anjo guardião. O nosso anjo guardião, ele nos acompanha desde que nascemos, e aliás, muito antes disso até, de realmente nascermos nesse planeta, e ele é a pessoa quem mais pode te auxiliar. Eu queria, nesse dia assim, de hoje, fortalecer em vocês essa postura, sabe, de oração e prece e agradecimento e consulta até mesmo ao seu anjo guardião, porque a gente pensa que ele não está, mas sempre está ali, esperando a tua boa vontade de se melhorar, esperando a tua boa vontade de querer se enxergar. Quando eu falo a tua, é a nossa, na verdade é a minha também, da gente querer se encontrar, saber onde é os nossos vícios, onde é que a gente está errando, aonde é que a gente está se desequilibrando, enfim. Ele vai nos auxiliar porque ele tem esse contato direto com a gente para nos instruir. E aí o esforço é nosso, né? A batalha é nossa. Eu tenho aqui uma palavra do Divaldo, que é através da Joana de Ângeles, que diz o seguinte: perseverança, renovação exige esforço. Quem não sabe disso, né? Esforço. E a gente não quer se esforçar porque o esforço, ele é constante. Ele é para sempre. Até desencarnarmos, inclusive, acredito, depois do outro lado. Ele não pode nunca cessar esse esforço. Na minha oração eu sempre peço por perseverança, porque eu me acho muito frágil, eu me acho assim eu me desanimo muito fácil. Não pode não parecer, mas é. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava com muito medo, porque não é um tema que eu domino teórico assim, né? Então eu sou mais emocional. Estava com muito apreensiva assim para estar aqui hoje. E aí eu tive a ideia assim de pegar e abrir um vídeo que eu tenho no computador, que é, alguns já viram talvez na internet, aquele vídeo de sapateado que tem, que é fantástico. E ele dá assim um otimismo, ele é bem motivacional assim. Aí eu pensei, poxa, acho que todo mundo é capaz, né? Então eu vou encarar, mas eu estava assim bem aflita, sabe? Então é isso ali, ó, perseverança. A gente tem que todo momento estar perseverando. Eu diria assim, ó, sobre as influências, se você está triste, você talvez já tenha uma companhia triste próxima de você, mas assim, há toda a possibilidade do mundo de mudar. O que a gente deve fazer? Vamos combater. Como? Está triste? Bota uma música alegre.
Eu lembro também de uma vez que eu estava só chorando e eu botava música para chorar. Eu botava mesmo música para chorar, eu queria chorar. Então, assim, ó, aí parece que também no momento de lucidez, espera aí, o que você está fazendo? Quer se matar e chorar? Põe uma música alegre, e aí você bota aquela música alegre, e aquilo nem condiz, assim, com a tua energia, né? Aquilo é estranho para ti, você nem quer aceitar de momento aquilo, mas foi assim. E o contrário também é verdadeiro, está muito ansioso, está muito estressado com alguma coisa, está numa expectativa muito grande, uma música calma para relaxar. Então a gente tem meios, vamos tentar procurar esses meios, clarear nossa mente, descobrir isso, né? Eu fiz aqui um bonequinho, é de caixa de ovo, mas era a minha ideia de mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, por favor. O que eu quis dizer com esse bonequinho? Todos nós vibramos diferentemente um dos outros aqui. Conforme o nosso grau moral, o nosso grau espiritual. E nós temos viciozinhos morais, até mesmo químicos, de repente, muitos aqui, para combater. Que seriam, vamos dizer, esses furinhos assim, sabe? Então é com a perseverança que a gente estava falando antes, com o esforço da mudança de hábito, que esses irmãozinhos, que já fomos um deles um dia, vão tentar se ligar a nós, porque eles conseguem nos ver. Quais são os nossos furinhos? Ah, não adianta disfarçar, eu sei que você tem tendência à melancolia, eu sei que você tem tendência à tristeza, é por aí que eu vou te pegar. É assim que eles pensam. Mas aí a gente tem que estar firme na fé, presente dentro de uma instituição religiosa, seja casa espírita, seja qualquer que for, para tentar bloquear o acesso deles a esses nossos furinhos, sabe? De imperfeições. Mas não adianta também, digamos assim, nos viciarmos, por exemplo, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo em mantra, né? Mantras de yoga e não sei o quê, sem mudar a perfeição, sem você mudar o teu caráter, tuas atitudes, os teus pensamentos com tudo isso. Existe uma situação de se perceber que quando você está querendo, assim, entrar num caminho que não é muito adequado, você começa a se sentir mal, porque seu anjinho da guarda vai, sabe? Vai te influenciando ali, mas você nega. A gente nega, e aí ele não pode fazer nada, a vontade é nossa, né? O desejo é nosso, então ele não pode impedir. Então era para simbolizar assim, ó, que a gente vibra de uma forma, cada um diferente um do outro, que temos essas imperfeições que são por onde esses espíritos se afinizam com a gente, porque a gente os chama. Nós somos assim. Então, a mensagem, assim, hoje eu acho que eu vou ser mais breve do que nunca, que nenhum espírito pode nos ameaçar, porque a sintonia, a afinidade que queremos ter depende de nós. É por nossa escolha. Vamos tentar mudar, ver, poxa, eu penso tão negativamente, eu penso tão mal das pessoas, eu tenho esse vício da fofoca, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vamos começar a combater. Para melhorar a nossa sintonia, a nossa afinidade, a nossa vibração e com os espíritos melhores afinizarmos. Eu contei aquela história esses tempos aqui na minha palestra, né, daquele espírito que eu realmente me conectei, que era deprimente. Eu me senti muito mal. Porque ele era depressivo, eu só chorava, um estado assim que duplamente, quando você se afiniza com o espírito dessa ordem, você fica duplamente, digamos assim, triste, né? É muito mais forte, é muito mais acentuado, ou muito duplamente irritado, ou duplamente melindrado. E assim, eu não seria doida para finalizar minha palestra então, de dizer a vocês o seguinte: não se irritem, não se melindrem, não se magoem. Eu seria louca falar isso. O que eu quero dizer para vocês é que um irmão da casa falou para nós isso, e isso ficou muito gravado em mim. Vocês vão ainda se irritar, vocês vão se melindrar, vão se desanimar, enfim, todos esses outros sentimentos vocês vão sentir. Só que a minha mensagem, a mensagem desse espírito, de qualquer espírito, não permaneçam dessa maneira. Não queiram ficar dessa maneira. Se irritou, está irritado, não, lute para combater isso. Não queira ficar nesse estado, não queira se acomodar nesse estado, porque a coisa piora. Entendeu? Então não posso jamais, se eu mesmo nem tenho controle de mim, que esses tempos atrás eu me vi numa irritação em que eu
Caminhava para casa a pé e pensei, meu Deus, se eu pudesse me enxergar, se eu pudesse sair do corpo e me enxergar, como eu não estaria vibrando com raiva? E aí, porque o trabalhador de casa espírita não é santo, ele é imperfeito como todos nós, todos vocês e eu, todo mundo. Porque a gente está aqui na Terra para melhorar, para evoluir. Conforme o grau de esforço de cada um é que a gente vai conquistando. A gente talvez só está um pouquinho melhor, já se conhecendo. Meu Deus, eu estou irritada, olha só. Deus está juntando um monte de espírito aqui para perto de mim nessa mesma sintonia. E aí comecei a melhorar, pedi auxílio para o anjo da guarda, sabe? Fui indo para casa, caminhando, tentando melhorar minha vibração. Cheguei em casa, tomei um banho, botei música calma, orei, pedi perdão por tudo assim que eu pensei. Lógico, não foi tão grave assim, mas eu digo assim, a gente tem que fazer isso, exercitar isso. E aí, então eu não seria louca de dizer para vocês não se irritarem. Eu só quero dizer, não se permaneçam no estado deletério que tiverem, que se encontrarem. Seja, como eu falei, de irritação, seja de tristeza, seja de amargura, seja de raiva, de que for, tá? Porque é assim que a gente se combate e é assim que a gente melhora isso aí, tá ok? Espero ter ajudado. Boa noite. Bom, só lembrando, mais uma vez, e também bem-vindo em encontro à palestra que a Vanderleia deu. Essa palestra de comportamento versus qualidade de vida, dominando a ansiedade, a insegurança e o estresse do dia a dia. Então, mais uma vez, também para a gente aprender um pouquinho mais, para nos combater, né, para esse combate, o bom combate diário. No dia 31 de julho, às 19h30, no Teatro Carlos Gomes. E lembrando também, comprando aqui na CEIU, o ingresso será mais em conta, são R$40, e 50% de tudo que for vendido será revertido para casa. Então agora vamos ficar em sintonia com a casa, relaxando, se preparando para o passe e escutando a oração da Vanderlei. Pai de amor, espíritos amigos sempre presentes em nós, obrigado por essa noite, pelas palavras que pude proferir de maneira simples e nervosa, mas que todos possam ter entendido a minha intenção, procurarem observar-se principalmente, se estão pensando realmente aquilo, se estão sendo sugeridos, enfim, crescendo, Pai, tornando-se mais independentes, donos dos próprios pensamentos. Enfim, Pai, agradeço mais uma vez por todo o auxílio. Obrigada.